Alô, estamos mais um caminho, mais um episódio para nós interpretarmos a nossa vida, para nós observarmos o nosso caminho, como ele está, se ele está educado ou não. Vamos ver qual é a nossa educação de hoje. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre a educação para a luz. Já viu educar para a luz? Que luz é essa? Vamos conhecer. O nosso episódio hoje é o episódio 25. Está quase chegando o final da nossa jornada. Mas não percam nenhum capítulo. Todos eles são interligados nessa questão da evolução espiritual. Educar para a luz. Vamos ver como é que funciona isso. Estamos vendo aí um desenho que representa o espírito que já está saindo do mundo material com o corpo espiritual completo, com a individualidade dele, agora chegando no cosmos, chegando no mundo dos espíritos puros. Vamos todos chegar lá. Mas a caminhada é longa. O Espírito da Verdade disse da importância da educação para se chegar ao conhecimento real. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. É igual se falava na mitologia grega, que não se podia ver Zeus. Por isso Zeus se metamorfoseava para aparecer para os mortais, porque se ele aparecesse enquanto Zeus, ele ia ofuscar. Então, para eles, no mito, para esses deuses, a luz era o conhecimento, representando que se eu tivesse o conhecimento real de uma vez só, eu não poderia suportar, eu não teria como absorver, seria muita luz para o nosso caminho, e eu ia ficar perdida. Como é que eu vou ver o que é isso, o que é aquilo, a importância de determinadas situações? Então, a sabedoria divina é extraordinária. O cérebro humano ele vai sendo treinado lentamente. E é o cérebro que vai servir de instrumento eficaz para o conhecimento de tudo, porque o conhecimento está aí, no cosmos. E ele vai descendo, ele vai chegando a nós através das inteligências que estão ao nosso redor nesse mundo espiritual. Aos pouquinhos, nós vamos tendo intuições, chegando os livros para nós estudarmos, e isso vai fazendo com que o nosso cérebro também vá se evoluindo, também vai se configurando para absorver esse conhecimento. Então, vai ser o instrumento da codificação do conhecimento. Sempre vamos conviver com ideias, conhecimentos, revelações superiores, mas muitas vezes muito longe da capacidade de entendimento do homem, mas estamos convivendo, sempre. A ciência trazia conhecimentos de matemática, astronomia, medicina e outros conhecimentos. Depois apareceu a religião despertando o homem para a existência de Deus, da criação, da fé. É um trabalho de milhões de anos que o espírito vai realizando por si mesmo. Esse é o trabalho que eu realizo para mim, você realiza para você, o outro realiza para ele, cada um dentro da sua individualidade. Através dos sentidos, nós percebemos as coisas. A partir dessa percepção, nós criamos imagens, ideias, conceitos, definições
que vão se alojando na nossa mente, pouco a pouco, e vai criando camadas de memória em relação a tudo que eu aprendi. E o pensamento, ele diz, não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos, tem uma validade. Eu primeiro preciso ver, eu preciso sentir, para depois absorver e formular a ideia realmente do que eu estou aprendendo. Por isso é que o professor, o pedagogo, quando ele prepara uma aula, ele tem que preparar para buscar o máximo de sentidos do aluno possível. Ele fala, ele desenha, ele escreve, o aluno também precisa passar por todos esses movimentos, porque aí cada vez mais ele vai absorvendo. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que precisam da sinestesia, precisam escrever. Cada um vai, aos pouquinhos, tendo facetas para a facilitação desse conhecimento. Agora, é imprescindível o desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento intelectual, sem esse processo todo de perceber, definir, criar, não dá para acontecer. Tem que ter essa estimulação do conhecimento. As experiências que os espíritos passam nas inúmeras encarnações são fundamentais para esse processo de conhecimento, de crescimento. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Os espíritos nos lembraram disso. E é aqui, na matéria, que eu vou ter a montanha para subir e descer, que eu vou ter a rocha para bater e dizer assim, isso aqui é duro. Então aqui eu vou compreendendo a existência do universo. O que existe, o que não existe, o que quebra, o que não quebra, o que sobe, o que desce. E isso eu vou aprendendo através de quê? Dos sentidos. Nós vamos apalpar o objeto, vamos ver como é que ele é. Por isso a criança gosta de mexer, de estar ali com a sinestesia, com o tato, para sentir aquilo ali é mais desagradável, aquilo ali queima, aquilo ali é gelado. A aquisição do conhecimento vai identificando o espírito que atingiu a perfeição. Aí ele vai mostrar esse conhecimento pleno. Mas é natural que, para chegar aí, ele passe pelas provas. Vai refinando o seu raciocínio, vai aprimorando o seu modo de compreender as coisas, que é a característica do ser inteligente. E essas provas só vão acontecer nessas vidas reencarnatórias que nós passamos. Os primeiros tempos da cultura humana se usou muita simbologia. Lembra da imagem de como começaram as letras, como começaram as palavras, através de símbolos, através de toda aquelas imagens que ele retratava nas pedras, né? A escrita hieróglifa. Alegorias, começou na ciência, a filosofia, na religião, todo esse processo de simbologia, de mitos. Mesmo assim, podíamos ver germes de grandes verdades que aguardavam a evolução do pensamento do homem para se revelar. Mesmo naqueles hieroglifos, mesmo naquelas imagens, mesmo naqueles mitos, mesmo naquelas alegorias, nós víamos que tinham grandes verdades ali embutidas. E para chegar à verdade realmente, a gente tem que rodeá-la em círculos concêntricos cada vez menores, em cujo movimento vai nos aproximando cada vez mais da verdade, sem atingi-la muitas vezes ainda, mas vai chegando, vai chegando. Eu começo pela beiradinha e vou chegando, primeiro símbolos, primeiro alegorias, depois eu começo a revelar uma forma em que meu pensamento já começa a alcançar, até chegarmos na verdade verdadeira. Por isso Jesus
teve que trazer 3 revelações, teve que enviar 3 revelações, para que nós pudéssemos chegar um pouquinho mais perto desse centro da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele ainda deu essa indicação, que a verdade ainda não estava sendo conhecida ali, naquele momento que ele estava aqui. E ele mandou a 3ª revelação, tirando o véu dessas alegorias, dessas simbologias, desses mitos, para que a gente pudesse entrar um pouquinho mais no centro desses círculos que formavam a verdade. Agora, é muito tempo esse projeto, então nós temos muito que reencarnar para ir aos pouquinhos conhecendo a verdade da vida. O homem está para a verdade como os escravos na caverna platônica. Vamos conhecer um pouquinho dessa história da caverna. Ali preponderava a aparência, o mundo das sombras, da opinião, da contingência. As pessoas estavam ali habituadas nesse momento, nesse marasmo. Não tinha ação, não tinha nenhum acontecimento. Quando um escravo se libertou, vejam aqui o escravo fora da caverna, ele deu com o sol à sua frente. O que aconteceu? O primeiro gesto foi se proteger contra a claridade. Não é assim que a gente entra de frente, acende a luz de repente, você está num ambiente escuro. Todo mundo faz assim. Bota óculos escuros para ir para o sol escaldante. Porque a claridade incomoda. E foi o que aconteceu com o escravo que estava o tempo todo aqui dentro dessa caverna. Eles viam imagens aqui que batiam com a luz, mas eram os próprios objetos que estavam dentro da caverna. Eles não situavam esses objetos que podia estar perto da saída. Eles nem olhavam lá. O conceito da pergunta 628 do Livro dos Espíritos. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Então, aquele gesto do escravo que saiu da caverna foi exatamente isso. Para ele não se ofuscar, ele precisou se habituar à luz do sol pouco a pouco. A caverna é o mundo em que vivemos. É a nossa existência terrena. Verdadeiro decalque da vida espiritual. Decalque da vida espiritual. Nós estamos aqui numa existência cavernosa. Não queremos fazer movimentos para não nos ofuscar com a luz que pode aparecer na nossa vida. Via de regra, através dos nossos sentidos, a gente começa a conhecer esse mundo, a conhecer o mundo material. Aí formamos opiniões. Aquelas coisas nos parecem ser isso, ser aquilo, e a gente foi criando opinião, como aquele pessoal da caverna. Na maior parte do tempo vivemos nas ignorâncias, nas trevas, nas sombras da ilusão, voltado para as coisas e para as práticas do mundo material. Só ali, está ali. Tem comida, tem água, olha na parede, vê o movimento. Que movimento é aquele? Deve ser isso, deve ser aquilo, eu não sei o que é aquilo, eu não conheço. Na verdade, nós somos os escravos que fazemos prisioneiros de nós mesmos. Prisioneiros dos próprios pensamentos, dos próprios conceitos, dos próprios hábitos, desejos, sentimentos. Por isso, acabamos sendo herdeiros de nós mesmos. Com a grande maioria dos homens, vivemos praticamente uma uniformidade de comportamentos. Permanecemos ligados uns aos outros pelas semelhanças do nosso pensar e agir. Somos incapazes de dar um passo para sermos diferentes. E somos co-criadores.
Mas quem vai dar o primeiro passo para cocriar alguma coisa? Para transformar alguma coisa? Se eu não sei. Se eu não conheço, se eu não quero buscar o conhecimento. O que significa, então, a libertação de um escravo no mito da caverna? Conscientização. Alguns conseguem. Quando conseguem a conscientização, modificam seus modos de pensar, seus hábitos, suas crenças, seus sentimentos, suas opiniões. Em seguida, quando consegue tomar essa consciência, que começa a existir um pensamento próprio, começa a buscar a verdade. Isto é, sair da caverna. Porque a verdade transcende as condições de um mundo material. É momento de abordagem de tudo que se encontra à sua volta, para um posicionamento adequado. E aí eu vou além. Eu transcendo a matéria, eu vou além. O que, que tem além desse objeto? Tem energia? Tem movimento? Por fim, eu transponho aquele orifício que separa a caverna do seu exterior. Corresponde à passagem para uma realidade maior, mais intensa, plena de novas experiências. O sol, nesse momento, simboliza a verdade. O conhecimento essencial, que é a luz, que é a consumação da liberdade conquistada. Aí eu digo, em vez de estar, eu digo eu sou. Eu estou agora, mas depois que eu passo esse orifício, eu passo a ser. Após essa constatação, no estado de assombro daquele escravo que investiga a realidade ao seu redor, após a satisfação do seu espírito, ele retorna ao interior da caverna. Aquele percurso previsível que participa desse princípio universal de solidariedade que liga as criaturas num único sentimento. Então ele volta para ser solidário. Não para viver o que os outros estão vivendo, mas para levar as criaturas para o que ele descobriu. Aquele que atinge um grau superior de escala evolutiva, invariavelmente, busca os que permanecem numa posição inferior. Porque ele vai mostrar o que ele conquistou, estender-lhe a mão, para que eles se sintam motivados a seguir o exemplo dele. Mas ele precisa usar o exemplo. Não adianta dizer, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele começa a mostrar a felicidade dentro dele, a paz do coração dele, a verdade da vida, e as coisas que ele escolhe já são coisas conscientes. Nesse caso, a resistência à nova informação é a regra. Com o tempo, essa semente pode frutificar, as mudanças vão ocorrer. Por que vão ocorrer? Por que a semente vai frutificar? Se não há bem que sempre dure, o que não é bem a verdade, pois o bem é eterno, também não há mal que nunca acabe, como diz o ditado popular. Não há mal que nunca acabe. Então lá, naquele enrijecimento, naquela pasmaceira que eles estavam lá, vai acabar. Eles vão olhar para fora. O mito da caverna também se repete na lenda árabe do peixinho vermelho, contado por Emmanuel no livro Libertação, de autoria do espírito André Luiz. A mesma coisa, o peixinho está lá, dentro de uma vala, aquela comunidade dele, e ele descobre uma saída, e ele vê o mar. Ele vê aquela montanha de água na frente dele, e ele investiga, ele vê navios, ele vê outros peixes, e ele começa a ver o mundão que tinha. E ele faz a mesma coisa, ele retorna impulsionado por aquela lei da solidariedade. E o que acontece?
é rechaçado. Ninguém escuta o que ele está dizendo. Peixes ali, já num processo de lerdeza, já gordos, só comendo, dormindo, lentos no movimento. E ele mostra. Quer dizer, ele não mostra, ele fala que ele viu, né? Mas ninguém dá bola para ele, não. Fernão Capelo Gaivota também explica que ele saiu, conheceu o mundo e voltou para mostrar esse mundo para aqueles que estavam lá presos numa outra caverna, também como o peixinho vermelho, como os escravos de Platão. Então, vira e mexe, nós temos histórias de pessoas que descobrem a verdade, descobrem uma parte e querem nos contar. E a gente, isso, olha, isso eu acho uma besteira. Não. São pessoas que não vê um palmo diante do nariz. Ela não vê um palmo diante do nariz, ela vê só o presente. Está contente? E acha que é feliz. Não é bem assim. Mais tarde ela vai começar a se irritar, a achar que não tem mais sentido de vida. E é a hora que ela vai se dar conta, poxa, alguém me disse que a partir daquele orifício ali tinha alguma coisa lá fora. Alguém me disse que tinha uma vala ali que correu pelo esgoto e encontrou uma coisa lá fora. Alguém me disse que voou alguns quilômetros e encontrou alguma coisa. Será que alguém não disse a você já alguma coisa diferente para você procurar? Que você ia encontrar um mundão diferente do que você está vivendo? Que talvez você fosse encontrar aquele sol que você está procurando para iluminar seu mundo, que está aí fechado em quatro paredes? Para se chegar no conhecimento, eu preciso conquistar a verdade. E para isso eu tenho que ter amadurecimento. E se eu não estimulo meu cérebro, eu não amadureço. Então eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso estudar, preciso sentar, conversar com pessoas que vão amadurecendo meu cérebro. E eu vou escrevendo, e eu vou lendo, e eu vou participando desses encontros. Aí eu consigo separar joio do trigo. Eu consigo chegar à essência do saber. E o Paulo fala: examinai tudo e retende o que é bom. Mas só o espírito educado tem condições de atingir esse nível de aproveitamento para examinar e reter o que é bom. Eu tenho que passar primeiro para sair da caverna. Eu preciso sair do esgoto. Eu preciso sair lá do ninho. Para que eu possa ter condições de atingir o amadurecimento e poder ter um nível de aproveitamento. Hoje estamos em melhores condições para compreender Jesus. Lá no tempo da Galileia, nós estávamos ainda em cavernas. Agora nós já podemos entender um pouco mais através da doutrina dos espíritos, mas precisamos lembrar: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. A qualquer momento vêm novas situações, vêm novos descobrimentos. Então hoje eu não posso, é isso que eu sei, é isso que eu vou ficar assim e ponto. Agora eu estou feliz aqui. Aí você engessa de novo. Aí você sai de uma caverna, entra em outra e fecha de novo as portas. É isso que esse pedaço está mostrando para gente. Não, eu sou a sabedoria em figura de gente. Ninguém sabe mais do que eu. Aí daqui a pouco vem um outro ensinamento e você diz: sim, é melhor ficar calado, que isso aí eu não sabia, não. E eu disse que eu sabia de tudo.
embora a luz do conhecimento esteja ampliando, a cada passo nós estamos chegando ao conhecimento pleno. Mas estamos ainda muito distantes para possuí-lo. Nós precisamos entender que eu posso chegar ao espírito puro, como Jesus falou, que ele podia fazer muito mais do que ele, mas é preciso entender que o conhecimento ele vai sendo gerenciado pelo movimento que eu fizer na minha vida. Se eu sou mais lenta, vem mais devagar. Se eu consigo ter mais movimento, se eu consigo ter mais vontade, se eu consigo ter mais razão para funcionar, eu vou correr e vou ampliar mais rapidamente do que outros. Todo saber adquirido deve ser passado adiante. Não se deve deixar a luz debaixo do alqueire. Então, se você começou a conhecer, passa adiante. Começou a conhecer, vamos conversar com seus amigos, conversar com seus familiares. Cara, descobri isso. Você já tinha pensado nisso? Isso assim, é uma coisa nova para mim. Você já tinha ouvido falar nisso? Então, é por meio de nós que Cristo se manifesta em todos os lugares. Em todo lugar vem o cheiro do conhecimento. Mas nós aqui vamos emanando. O espírito educado é aquele que não guarda para si nada daquilo que conquista. Antes, procura repartir entre os que estão à volta. Ele é um espírito de luz. Já exterioriza naturalmente todo o potencial do que é portador, mostrando tal qual ele vibra, a luz. Ele pode ainda não ser o espírito pleno, mas ele já começa a emitir o conhecimento, então ele já começa a emitir luz para os que estão à sua volta. Tem um ditado que diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra, que somos nós os co-criadores, que vamos plantar, que vamos semear o tempero do nosso caminho, para não estarmos em terras insossas, sem nenhum paladar, sem alegria. Nós somos esse sal que vamos trazer o alimento com sabor. E a luz do mundo, porque estamos transmitindo através desse plantio, nós estamos transmitindo a luz. Então, Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pergunte a você, em que momento você está sendo o sal da terra no seu dia a dia? E se você já tem um pouco para dar, acenda essa luz para o mundo que ainda está com menos conhecimento do que você. Sempre vai ter alguém que vai precisar daquele conhecimento. Então, vejam como é importante a gente se ver nesse patamar de conhecimento. Eu conheço, eu distribuo. Eu conheço mais um pouco, distribuo mais um pouco. Sai da caverna para ver o sol. Aí vem mostrar. Olha, encontrei. Tinha uma luz lá fora. Vamos ver. É claro que a gente não vai obrigar todo mundo ao mesmo tempo querer ver o sol, querer ver a luz. Mas aos poucos, nós vamos semeando. E vamos botando o sabor no nosso caminho, para que eles sintam que a nossa terra é fértil. Para que eles queiram também produzir terras férteis no caminho deles. Como exemplo,
que eles estão tendo daquilo que nós estamos mostrando. Veja se você está sendo o sal da terra no caminho que você está trilhando. Veja se você está abrindo uma lamparinazinha para transmitir aquilo que você já aprendeu. Por menor que seja. É um pouquinho de cada vez, porque as pessoas também ainda estão absorvendo, pouco a pouco, aquilo do conhecimento. Responda para mim, e eu quero saber como é que está o sal da terra, como é que está a luz desse mundo. Fiquem com Deus.